Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Hoje nós vamos meditar numa palavra de Deus para a nossa vida, culto de doutrina. Filipenses 3, versículo de número 1. Vamos ler esse versículo e depois um outro versículo na primeira carta, na segunda carta de Pedro. Filipenses, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tem tradução que é diferente um pouco, depois nós vamos ver certinho. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1 também. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 12. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro 1, 12. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta hora, meu Deus, e te agradecemos por cada vida aqui presente, por cada pessoa que veio nesse lugar ouvir a tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos? Bendito seja Deus que mais uma vez nos dá a conhecer a sua palavra, né? O culto de doutrina é um culto que nós devemos sempre prezar por ele, porque é praticamente uma escola bíblica, é um culto de ensino. Então nós vemos aqui que Paulo, ele diz algo muito interessante quando ele diz assim, para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. Pedro diz, eu sempre estarei pronto para vos lembrar as mesmas coisas. Porque nós sabemos que não é fácil, irmãos, doutrinar, ensinar. Quando fala doutrinar, é ensinar uma igreja. E às vezes as pessoas que já têm maior conhecimento falam, o pastor já pregou isso. O pastor já falou sobre aquilo, ele está repetindo a mensagem. Veja o que nós vemos aqui acerca de dois homens de Deus dizendo, não só ele. Se você olhar também João, ele vai dizer, eu não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Porque nós ouvimos, irmãos, e praticamente não assimilamos tudo que ouvimos. A nossa mente, a nossa estrutura física, ela tem maior facilidade para assimilar aquilo que vê. Preste atenção quando você assiste um filme, por exemplo. Você lembra bastante coisas que os seus olhos absorveram. Então, sua mente, ela tem facilidade para associar a imagem a um acontecimento. Mas você tem, eu tenho, nós temos dificuldades de guardar tudo aquilo que nós ouvimos. Dificilmente você guarda 50% do que você ouve aqui no culto. Claro que hoje nós temos a facilidade de recorrer à internet e assim buscar lá, ouvir a mensagem novamente. Tem pessoas que chegam a falar comigo que assistem 2, 3, 4 vezes até que aquilo entre no coração. Isso é algo sábio, é algo de alguém que procede com sabedoria. Quando nós olhamos essa tradução que diz aqui a minha Bíblia, meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Nós temos uma tradução que eu gosto muito, que diz, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Regozijar é além de uma felicidade obtida através de um momento.
obtida diante de um passeio, obtida diante de uma surpresa que recebemos de alguém, ou no momento em que festejamos junto com a família, junto com esposas, esposo, filhos e até com os amigos, irmãos da igreja. Regozijar é ter um coração alegre, é ter um coração disposto a não entristecer diante das dificuldades enfrentadas. Por isso, Paulo, ele diz para a igreja de Filipos: regozijai-vos no Senhor. Esse regozijo em Deus, em Cristo, é algo que nós, como cristãos, precisamos aprender. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente da circunstância, como nós acabamos de cantar aqui. Não importa a maneira em que estamos vivendo, as circunstâncias que estamos passando por ela, o nosso coração não pode aceitar a tristeza, a angústia, a insatisfação, a frustração, que na maioria das vezes o diabo quer apontar. Que na maioria das circunstâncias que enfrentamos, dificuldades e adversidades, o diabo quer que nós olhemos para essas coisas. Por isso Paulo fala a essa igreja que eles deveriam regozijar no Senhor. Por quê? Porque ele vai tratar de um problema que a igreja enfrenta. Um problema que nós, seres humanos, enfrentamos. Que é um problema de se frustrar diante de impossibilidades. O problema que temos é nos alegrar e, ao mesmo tempo, se acontece uma circunstância inesperada, nós já optamos pela tristeza, optamos pelo pensamento de que nada vai dar certo, de que não vai sair daquele jeito que projetamos, porque um obstáculo surgiu. Então Paulo quer que essa igreja conheça uma diferença entre a justiça de Deus e a justiça que eles estavam se alimentando dela mediante as obras que os falsos profetas ali estavam realizando. Que os falsos mestres, que Paulo chega a chamá-los de cães, estavam se aproveitando até da igreja, do momento em que essa igreja sentia a ausência de Paulo, porque Paulo estava numa prisão. Esses falsos mestres entraram com ensinos diferentes, que justificava praticamente os seus ensinos através de obras. E Paulo vai tratar esse assunto, mostrando para eles que a igreja, ela abrange todos os partidos praticamente elementares da obra de Deus no que diz respeito ao que Deus fez em Cristo. É isso que ele vai lembrar essa igreja, para se firmar, reconhecer em Cristo tudo o que é necessário para que a obra de Deus avance. Porque a igreja, para que ela possa operar lá fora, ela precisa primeiro crescer por dentro. Crentes verdadeiramente restaurados pela justiça de Deus são crentes alegres. São crentes que não estão de maneira nenhuma passando uma imagem daquilo que não estão vivendo. São crentes felizes. São crentes que se alegram no Senhor diante de toda e qualquer circunstância. Nessa carta, especialmente, nesse capítulo que lemos, Paulo deflagra o ataque contra os legalistas, contra aquelas pessoas que pervertiam e minimizavam o evangelho. Até pelo fato de Paulo estar preso, até pelo fato de Paulo não poder estar presente. Ele precisa trazer a identificação da sua filiação a Cristo. Ele precisa trazer a essa igreja a consciência de que ele também foi um dia um judeu,
foi um executor da lei de Moisés, e ele disse muito mais que aqueles outros que ali estavam tentando perverter o caminho da igreja. A única proteção que nós temos e que nós podemos fazer uso dela como armadura de Deus é o que Paulo vai enfatizar aqui, o poder da ressurreição de Cristo, e entendermos que nós temos participação no restante dos sofrimentos de Cristo na terra, porque nós somos o corpo de Cristo. Se a igreja perder essa visão, começar a alienar-se do evangelho e a entrar nesse falso evangelho que nós temos visto por aí, os irmãos começam a perder a percepção do chamado, a perder a percepção do que é ser cristão, a perder a percepção da necessidade de santificação, de arrependimento genuíno diante de toda e qualquer circunstância, não apenas pedir perdão de pecados. Se nós acostumarmos a viver religiosamente, nós continuamos pecando e pedindo perdão dos pecados. Não temos diferença nenhuma com as religiões que nos cercam. Nós olhamos para a religião, o cristianismo no Brasil, o cristianismo tradicional católico, todos os anos eles fazem penitência 40 dias por causa de um pecado que eles pecam todo ano. Eles pedem perdão, eles fazem penitência, eles deixam de comer, mas não se arrependem. Quando nós entendemos que a pregação do evangelho se inicia com a mensagem arrependei-vos e não pedir perdão, nós começamos a compreender o que Paulo quer ensinar. Nós começamos a ser felizes em Deus, alegres no Senhor, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós entendemos isso a partir de um arrependimento genuíno. Nenhum evangelista começa a sua mensagem pregando para que as pessoas peçam perdão de pecados. Nenhuma mensagem do evangelho começa assim na Bíblia. Nem mesmo Jesus começou a sua pregação falando para as pessoas: peçam perdão dos seus pecados. Não, ele dizia: arrependei-vos. Porque se não houver arrependimento, nós continuamos religiosamente vivendo um evangelho de mentira, porque o pecado não se aparta de nós. Se nós não morremos com Cristo, nós não ressuscitamos com Ele. Essa é a mensagem de Paulo aos Filipenses, a essa igreja que ele fundou, numa igreja gerada ou para gerar uma igreja, igual ele aqui mesmo menciona, como filhos amados que ele tinha, como essa igreja ser sua família. Ele sofreu dores de parto, ele sofreu angústias na sua carne, ele sofreu para gerar essas igrejas, esses irmãos que ele depois vai escrever, tentando recuperá-los de uma vida espiritual que conheceram e passaram para uma vida carnal. Então Paulo, ele quer trazer a essa igreja, trazer a esse povo em Filipos, que eles não deveriam aceitar os mercenários, que está aí no versículo de número 2, olha aí, capítulo 3. Tomai cuidado com esses cães, olha como ele chama esses homens. Cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo, e não confiamos na carne. Para que isso aconteça,
primeiro tem que haver arrependimento. Parece até contraditório pregar arrependimento a uma igreja onde todos estão batizados. Mas nem todos que são batizados passaram pelo arrependimento. Porque mesmo depois do batismo, continuam esperando o momento certo de Deus operar naquelas vidas para que abandonem relativamente e continuamente o pecado costumais. Aquilo que é pecado de estimação. Talvez você pense, pastor, mas isso está errado. O evangelho começa assim, com perdão de pecados. Vamos ver em Marcos, capítulo 1. Vamos pegar Mateus, pelo menos 2. Mateus, capítulo 4. Depois disso, Jesus começa a pregar, Depois do capítulo 4 de Mateus, quando ele sai do deserto, vencendo o diabo e todos os adversários presentes com Satanás. Capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Olhe bem. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele não disse, peçam perdão dos seus pecados. Porque não adianta pedir perdão se Deus não gerar um arrependimento naquela área onde ainda o pecado domina. A pessoa vai pecar de novo. E é por isso que muitos cristãos, nas suas orações, ele apenas faz repetições vãs. Ele acorda todas as manhãs e as suas primeiras palavras são: Senhor, perdoa os meus pecados. Vamos ver Marcos, capítulo 1. Precisamos de pelo menos 3 textos, Que, como eu costumo ensinar, 3 textos formam uma base teológica. Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Agora é João Batista. Se Mateus fala de Jesus, Marcos fala de João Batista. Vamos ver a pregação de João Batista? Qual era a pregação que ele pregava? Versículo 4. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O perdão vem depois. Pedro também pregou esse mesmo evangelho, Atos, capítulo de número 2. Isso não estava aqui no nosso esboço, não, mas Deus sabe o que faz. Atos, capítulo 2, o sermão que converteu vamos pegar aí as primeiras conversões, versículo de número 37. Atos 2, 37. Diz assim: ao ouvirem isso, quem? As pessoas que ouviram Pedro levantar e pregar o evangelho de Cristo. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração pesaroso. Deus falou ao coração daquelas pessoas. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu: peçam perdão dos seus pecados. É isso? Não. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Mais à frente, um último para nós continuarmos aqui. Capítulo 3. Nós temos aí mais uma mensagem. Olhe bem. Versículo de número 19. Vamos pegar o 17 em diante.
capítulo 3, versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que o que fizestes foi por ignorância. É uma outra pregação. Como também as vossas autoridades. O que eles fizeram? Mataram o autor da vida. Crucificaram ele. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Agora vem a chamada para o Evangelho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. Então o crente, ele tem os seus pecados cancelados. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o primeiro ponto da sua alegria. Se você não tiver isso no seu coração como armadura de Deus, você é um forte candidato, é uma forte candidata a Satanás a sentar do seu lado e ficar te acusando de qualquer coisinha que você faz. Qualquer situaçãozinha que acontece, o diabo vai dizer para você, você vai louvar hoje? O diabo vai dizer para você, você vai pregar hoje? Olha o que você fez. Mas se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, arrependido de seus pecados, você diz para ele, é claro que eu vou. Vou pregar, vou louvar, vou adorar a Deus, porque sou salvo em Jesus Cristo e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não rouba a minha alegria e nem pode roubar a sua alegria, porque ele é um ladrão de alegria. É ele que te faz chorar, te acusando de circunstâncias que Jesus já pagou na cruz, irmãos. De situações que não estão mais sobre você. Mas para conhecer isso, Paulo diz que nós precisamos entender o poder da ressurreição de Cristo. Ele escreve, da sua ressurreição. E ter participação nos seus sofrimentos. Quais foram os sofrimentos de Cristo? Não concordar com as circunstâncias desse mundo. O que mais levou Cristo ao sofrimento, além daquele momento na cruz que nós aqui falamos, foi as circunstâncias que ele enfrentava combatendo a mentira, combatendo as facções, as divisões. E então o primeiro problema que Paulo vai enfrentar na igreja de Filipos é o problema de divisão que poderia fazer com que essa igreja afastasse daquilo que um dia eles receberam. A divisão na igreja de Filipe formava partidarismos. Assim como na igreja aos Coríntios, assim como em todas as igrejas do Novo Testamento. Eles começaram a partidarizar-se com esses falsos profetas que Paulo chama de cães, porque eles traziam coisas novas. E assim é a nossa visão, às vezes, acerca de Deus. A nossa visão acerca de Deus vem através de novidades que nós, às vezes, percebemos sendo anunciadas por outras pessoas. Através de revelações, de sonhos, de visões novas e diferentes, no modo de liderar de alguém, no modo de cantar, no modo de profetizar de uma certa pessoa, e aquilo já nos dá referência para ter aquela pessoa como alguém de Deus. Independente se ela não anda nos mesmos princípios que a gente ama. Independente se ela não respeita a palavra de Deus como nós respeitamos. Mas a pessoa diz, não, pastor, mas ele revela. Ele tem visões.
Ele traz novidades para a igreja não precisa de novidades. Se nós acostumarmos uma igreja com novidades, jamais nós reuniremos essa quantidade de pessoas para um culto de ensino da palavra. As novidades afastam o crente da verdade, afastam o crente da palavra, porque essas novidades sempre vêm carregadas de um pouquinho de verdade. Elas sempre têm que estar misturadas à verdade, mas não é a verdade na sua essência. A divisão é uma arma diabólica. Criar partidarismo dentro de uma igreja ou aprová-los é lutar contra Deus. Por isso Paulo vai desenvolver isso no capítulo 2. Para que nenhum deles tivesse um superior aos outros ou se achasse superior aos outros. Paulo diz que o diabo divide a mente da liderança contra a verdade, por ele, uma vez ensinada. É isso que ele estava falando, fazendo discórdias. E as duas pessoas ali que estavam em discórdias, depois se você ler todos os capítulos de Filipenses, você vai ver que era Evódia e Síntica. Lideranças que ele formou, pessoas que ele ensinou. O que faz com que a maledicência, a discórdia, as coisas que são praticamente da carne habite numa igreja? A falta de arrependimento. Genuíno arrependimento, metanoia, meia volta, mudar o curso que antes andávamos, mudar a direção que antes nos dirigíamos nelas. Qualquer um de nós aqui gostava de uma contendinha. Gostava de saber um disse-me-disse. Aquilo fermentava dentro da gente de vontade de saber o que aconteceu com fulano, o que sucedeu-se com ciclano. Mas Paulo diz a esta igreja que agora eles eram uma nova criatura em Deus. Eles não deveriam mais estarem tendo no seu comportamento as obras feitas em Deus por rivalidades. Eles deveriam considerar cada um superiores a eles mesmos. O capítulo de número 2, olhe bem, tudo pertinho para você não se perder. Capítulo de número 2. Versículo de número 3. Pega o versículo 2, onde ele diz: completem a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Você pensa que é fácil? Uma igreja com 1000 membros, 1000 cabeças pensando do mesmo modo, não é fácil. É por isso que o pastor tem que bater várias vezes na mesma tecla. Uma vez eu resolvi pegar a igreja que estava em nossa dependência lá na cidade de São Lourenço, antes de vir para cá, e falei, vou dar um estudo de novo nascimento para essa igreja. Teve irmãos que falaram, não, o que eu vou fazer lá? Vou aprender sobre nascer de novo. Pessoas que realmente não tinham nascido de novo, só de pensar assim. Essa pessoa já não nasceu de novo, porque quem recusa aprender, recusa ser sábio. Quantas palavras maravilhosas. Esses dias mesmo eu estava vendo, eu posso falar para você, procura na internet, Novo Nascimento, Marcos Grancomar. Eu nunca ouvi uma mensagem como aquela, tão profunda, e como que falou comigo, 25 anos de evangelho. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Nesse lugar nada penetra, só a palavra de Deus.
Então nós vemos que aí Paulo está combatendo esse tipo de contágio que a igreja estava experimentando. E ele diz assim, tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. É assim que uma igreja anda. É assim que uma igreja avança contra o inferno. Nós fizemos aquele trabalho lá na cidade de São Lourenço. Nós tivemos que parar. Porque o diabo dizimou a igreja. Por causa de pensamentos contraditórios. O diácono que não se dava com o diabo. A irmã que não se dava com o irmão. E assim por diante. O diabo arrebentou a igreja. Aí eu parei. Falei, irmãos, vamos parar. Senão nós vamos ter que fechar essa igreja. Falei, nós não estamos prontos para lutar com isso. Porque a igreja estava praticamente sem a noção do que Paulo está escrevendo aqui. Nada façais por rivalidade. Tem a tradução que diz partidarismo, versículo 3. Nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se nós não tivermos em nosso coração genuíno arrependimento, nós começamos a invejar o avanço dos nossos irmãos. Nós começamos a querer, de alguma forma, reter aquele que Deus começa a usar. Aquele que Deus quer também trazer a cooperação do corpo para a igreja avançar. Nós começamos a entender que o avanço, por exemplo, em um trabalho na casa lá do Mateus, outro avanço que está tendo, por exemplo, lá na casa do irmão Wilson, outro avanço que está tendo, por exemplo, lá na casa do irmão Pedro, é divisão. Nós não conseguimos entender que todas essas pessoas estão cooperando com o Evangelho. E começamos a entrar por esse caminho que Paulo aqui vai consertar. E quando a igreja começa assim, ela começa a se ferir. Ela começa a provocar feridas uns nos outros. Ela começa a fazer uma obra que eu já disse, que é uma obra feita por rivalidade e por discórdias. E Deus não aprova crescimento dessa forma. Veja que Paulo vai colocar como exemplo Jesus Cristo. O exemplo dele é muito forte, é Cristo. E ele diz, embora sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou. Então ele diz no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Cristo? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Formar pessoas para liderar outras pessoas. Sem dividir. Sem puxar a corda. Sem, de certa forma, escolher característica naquele que vai estar junto, naquela que vai estar junto, não. Nós precisamos ter esse princípio na nossa mente, sabe por quê? Deus sonda o nosso coração e Ele sabe com justiça qual é o empenho e a motivação que estamos realizando a obra de Deus. E é diante desse empenho, dessa motivação, que Ele dá a cada um o aumento ou o retrocesso. É Deus quem faz. Ele olha o seu coração, Ele olha o meu coração, Ele olha o coração da igreja quando a igreja vai evangelizar. Ele olha, Ele sabe. Nós podemos esconder, nós podemos estar até fazendo pela aparência
do nosso status aqui. Eu posso até estar te enganando aí, você sem saber, mas Deus não tem como. Então Paulo fala no capítulo 3, versículo de número 18 e 19, que existe pessoas na igreja que são inimigos da cruz. Olhe bem, versículo 18 e 19. Pega o 17 para nós entendermos melhor. Capítulo 3 de Filipenses. Estamos só na carta de Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Paulo chama a responsabilidade para ele. Porque essa é a realidade de uma igreja. Nós temos pouquíssimo tempo de igreja. E temos histórias de igreja nossa que quase fechou. Por quê? Porque a pessoa, sem perceber, ou percebendo, a gente não sabe, ela enveredou pelo seu caminho e não buscou atender o exemplo que nós demos, que nós ensinamos. Fez tudo errado. Por livre e espontânea vontade, sem que eu pudesse falar alguma coisa. O que aconteceu? Por pouco, essa igreja não deixou de existir. É isso que Paulo está dizendo. Que nós temos que ter exemplos. Nós temos que olhar para exemplos. Imitar aquilo que é bom. Correr daquilo que é mal. Resistir ao mal. Resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Cada um de nós tem o tempo certo para andar sozinho. Nós temos vários líderes aqui, com certeza. Mas ninguém vai andar sozinho, porque vai tropeçar. Nós precisamos ser imitadores daqueles que nos projetam. Isso é história da igreja. Toda vez que isso se desfaz, gera divisão. Parte ministérios, fecha igrejas, frustra pessoas, destrói as ambições ministeriais daqueles que, de certa forma, foram atingidos por essas setas do diabo. Olha o que Paulo diz: sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque a igreja, ela é alvo de infiltração. Eu sempre falo isso, desde aqui para lá, para São Lourenço, para todo lado. A igreja começou a crescer, o diabo envia os seus. E se Jesus tem discípulos, o diabo também tem os dele. E chega na igreja, canta, prega, ora, mas é inimigo da cruz. Olha bem o que Paulo está dizendo. Porque há muitos sobre os quais vos falei uma vez só. Olha o que está escrito aí. Diversas vezes. É o que mais um pastor fala. Mas às vezes a pessoa não consegue enxergar. É o que mais um pastor fala: cuidado com aqueles que não andam conforme o ensino que vocês receberam. Cuidado. Pastor, mas faz milagre. Pastor, mas faz maravilhas. O diabo também faz. Nós lemos isso aí na semana passada, Mateus 7, 20, 21 e 22. Cuidado com aqueles, que não andam conforme o exemplo que tendes em nós, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos não conseguem imaginar o sofrimento de um pastor quando vê a ovelha cega dizendo: não, pastor, eu quero, eu gosto, eu sei o que eu estou fazendo, Deus falou comigo. Para que pastor na igreja?
Se Deus começar a dar revelações, direções para a igreja fora da visão do pastor, para que pastor na igreja? Cada um faz o que bem entende, pronto, se reúnam, façam o que quiser, glorifique a Deus, exalte a Deus, cante louvor, e cada um vai embora para casa. É o que Paulo está mostrando aqui, ó. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Tira a esperança da salvação, tira a esperança de vida eterna, tira a esperança de corpos glorificados quando Jesus voltar. Arranca isso da igreja, do coração do crente, para você ver se ele continua crente. Segunda coisa, a igreja ou o evangelho é o anúncio das grandezas de Deus em Cristo. Todas as regras e bases humanas no decorrer do tempo caem por terra. Funciona por algum tempo. Só os ensinos gerados em nós pelo Espírito de Deus permanece para sempre. Constrói legado. Você olha para trás e você vê um caminho reto que jamais foi construído em frustração. Por isso, você se alegra sempre. Você tem mais acertos do que erros. Você tem mais história de vitórias, de bênçãos, de presença de Deus, de experiências com Deus, do que frustrações. A obediência leva a isso, e Paulo está dizendo isso no versículo 14 do capítulo 3, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. Um só alvo, uma só meta, um mesmo modo de pensar, de agir. Todos nós que somos aperfeiçoados, a palavra aqui pode ser maduros na fé, que tem maturidade espiritual, não pensa diferente. Ele quer o avanço, ele quer prosseguir para o prêmio da soberana vocação. Ele diz: e se em alguma coisa pensar de outro modo, Deus também vos revelará isso. Ele está dizendo: se eu estou mentindo, Deus vai mostrar isso. Porque o que confirma as obras das nossas mãos é o tempo. É o tempo. É o tempo que passamos e que estamos servindo a Deus que vai confirmar a obra das nossas mãos. Sabe por quê? Chega um tempo que as circunstâncias, a frieza, os tempos vividos em Deus começam a ficar pesados. Se nós não tivermos um alvo para alcançar, daqui 10, 15 anos de crente, você já se cansou de ser crente. Se nós não tivermos uma meta para ser alcançada, nós cansamos nessa corrida. Então Paulo diz que ele corre, ele avança, ele prossegue para o alvo pelo prêmio do chamado celestial, da soberana vocação, mostrando para nós que há vantagens nos sofrimentos, nas lutas, nas dificuldades. A vantagem porque traz ganho, traz uma perspectiva diferente acerca do evangelho, do agir de Deus. As experiências com Deus não vão acontecer somente nas coisas boas, não. As maiores experiências com Deus na nossa vida foi nos tempos de adversidade. Foi nos tempos de crise que Deus se apresentou e disse: eu sou contigo. É nos tempos de luta, é nos tempos de cansaço espiritual que você vai ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo: caminha só mais uma milha. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos mais uma milha.
É no momento de levantar altares para Deus que nós não construímos altares com as pedras alheias. Os nossos altares são como os altares de Elias, é altar novo. É lugar novo, é lugar de glorificação, de exaltação a Deus. Não é altar de Baal, não é altar já usado por deuses estranhos. Nós temos que entender que Jesus Cristo é uma pessoa viva, o Espírito Santo é uma pessoa real, não é apenas uma mera circunstância que nós firmamos na mente. Falamos do Espírito Santo, falamos de Jesus estar vivo, mas diante das crises, diante das adversidades, nós pensamos em parar, pensamos em desistir, pensamos em desviar, pensamos em largar tudo, pensamos até em morrer, pedimos até a morte para Deus. Uma vez eu fiz isso. Uma luta tão terrível. Eu falei, Deus, por que o Senhor não me mata de uma vez? Eu estou salvo mesmo. Falei, Moisés falou isso. Elias pediu isso. Falei, eu não aguento mais isso não, mas peguei minha Bíblia e fui para a igreja. Peguei minha Bíblia e fui para a igreja numa luta danada. A hora que eu botei o pé na porta da igreja para entrar, o pastor lá do púlpito, Deus não vai te matar. Está pedindo a morte para Deus para quê? Deus tem muito ainda o que fazer através da sua vida. É isso que nós precisamos, irmãos, de uma igreja espiritual. De uma igreja que você entra aqui com coisas no seu coração e antes de você sair, um profeta te cerca ali, ó, e revela o teu coração no meio da igreja. É essa igreja que nós temos que voltar a ver, irmão. Porque aí a pessoa vai temer, vai guardar o seu pé para entrar na casa do Senhor. Aí nós vamos ver Deus operar, porque a profecia, Paulo diz que é um sinal, porque ela revela o que está oculto no coração. Então, nós precisamos entender que, na verdade, nós precisamos desse conhecimento de Deus. Precisamos buscar mais a Deus, em arrependimento genuíno, dobrando o nosso joelho nas madrugadas, pedindo para Deus, com necessidade de ter, Senhor, revela-te a mim, aparece para mim, Jesus, aparece para mim, Espírito Santo, toca na minha vida, muda o meu coração. Incendeia a tua noiva, Senhor, dá uma experiência para o irmão, para a irmã, dá uma experiência para aquela criança, levanta missionários, levanta profetas, levanta líderes, chegados, ó Deus, à tua glória, pessoas que pagam o preço para te conhecer. É isso que Paulo quer. É isso que Paulo quer para a igreja. Ele se alegra com eles, porque é uma igreja firme. É uma igreja que não se desfaz facilmente, mas ela se distrai facilmente. Ela não se desfaz porque sabe o que recebeu e de quem recebeu, mas estava no meio dela falsos profetas. Nós precisamos ser espirituais, para que a gente conheça o que é aflição, o que é luta e o que é provação. Para que a gente saiba discernir isso e não venha meter o pé pelas mãos diante das dificuldades, diante das adversidades. Não venhamos nós retroceder a obra de Deus no momento que é para nós avançarmos. Nós temos que entender, irmãos, luta é algo que nós passamos diante do reino espiritual, provação é algo que nós passamos também diante do reino espiritual, aflição é algo nosso. Você já sentia a aflição mesmo sem conhecer a Cristo? Alguns aqui tomavam até remédios para ansiedade antes de conhecer a Cristo.
Agora, não confunda isso com luta. Não confunda isso com operação do diabo. Não confunda isso que é por causa de você estar fazendo algo para Deus. Não, a nossa luta é no mundo espiritual, irmãos. O que às vezes tenta nos impedir é Satanás fofocando na nossa mente coisas que as pessoas não estão fazendo. Coisas que as pessoas não estão efetuando, muitas vezes dentro da igreja. Antes de você sair ali fora, o Satanás já joga uma seta em você. Porque às vezes a irmã não te viu, o irmão nem olhou para você, ou não te deu atenção. Nós temos que entender, isso é luta. Isso é provação. Não há nada naquele irmão, naquela irmã, que desabona ele de ser seu irmão, de ser sua irmã. Ele foi lavado no mesmo sangue que te lavou. Ele nasceu gerado pelo mesmo Espírito que te gerou. É um irmão, é uma irmã. É isso que Paulo está mostrando para eles, porque eles estavam preocupando muito com as coisas carnais, com as coisas dessa terra, e esquecendo que o que vale são coisas espirituais. Jesus ensinou isso. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Terceira coisa, se der tempo, vamos lá. A dedicação absoluta à concretização da soberana vocação em Cristo. Aquilo que você recebeu de Cristo. Não é homem quem te entregou. É Deus. Agora o diabo vai tentar roubar. Vai tentar tirar. Paulo, biblicamente, disse isso nessa colocação. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para adiante, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. Esqueça as coisas que para trás ficam. Não volte nelas. Eu acho que o único ser humano que gosta de sofrer o que já sofreu uma vez é o ímpio. O crente não tem essa identidade, porque a Bíblia é clara. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que é velho, pastor? O que me aconteceu ontem é velho. Não rouba a minha alegria. Não rouba a minha satisfação de servir a Deus. Paulo diz, deixe para trás tudo aquilo que está sendo um peso na sua vida. Deixe para trás tudo aquilo que tem te feito chorar de novo por causa dessas coisas. Nós não vivemos no passado, irmãos. Somos crentes, não somos museu. Museu que vive de passado. Aí o crente vai visitar o outro crente, meia hora de conversa, ele já está voltando nas coisas lá de trás. Eu falo, eu estou fazendo visitas aqui, irmãos. É difícil ter uma conversa sadia. A frustração, a luta, a adversidade, os problemas, torna você uma pessoa desqualificada para carregar todo esse peso. Jesus já levou na cruz. Ele tomou esse jugo e te deu um fardo leve e suave. Por isso, alegre-se no Senhor. Entre porta dentro, cantando, louvando a Deus. Saia de manhã com o seu carro, no volume máximo, se for possível. Tem dia que eu saio lá em casa, na rua, lá, vou levar a Sara na escola, volto no volume máximo. Passo na praça, aquele pessoal que já está lá bebendo. Ah, pastor, falou glória, aleluia. Vou deixar aquilo de ontem afetar minha vida hoje. Jesus disse assim, ó, basta a cada dia o seu mal. Aprenda a ser espiritual. Ah, mas ele fez isso, ah, mas ele fez aquilo. Antes a gente fazia assim, porque era ímpio, né? Botava aquela música bem triste, como é que é, Lina? No hospital, na sala de cirurgia, e chorava, e bebia.
e comia linguiça com pinga, e acordava no outro dia com a ressaca danada. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é ternura, não sei lá como é que é o resto. E vamos levando. Crente não é assim não, irmãos. Crente não é assim não. Crente que arrasta o passado, ele anda deixando marcas. E em Provérbios diz que o crente é igual cobra na penha. É igual navio no mar. Eu posso acrescentar, é igual um avião, sabe? Procura o rastro que eu deixei. Procura o rastro de homem de Deus para você ver se acha. Vai lá na pedra procurar por onde a cobra passou. Vai lá no mar depois que o navio foi embora para ver o caminho que ele tomou. É isso que Paulo está dizendo. Às vezes nós não conseguimos aceitar as perdas, mas nós temos que aceitá-las para alcançar outros níveis espirituais. Perdas dói, mas te torna forte. Retrocessos, às vezes, é necessário para aprender humildade, para aprender submissão. Nós precisamos estar na igreja, precisamos receber oração de nossos pastores, instrução de nossos líderes, precisamos aprender a exercer o segundo mandamento. O primeiro nós exercemos bem, o segundo é que é difícil. O primeiro nós exercemos com maestria, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos é que é difícil. E aí se pergunta para Jesus quem é o seu próximo, ele vai mostrar o teu inimigo. Porque perguntaram para ele quem é o nosso próximo. Ele contou a parábola, a história do ladrão que caiu ferido pelos salteadores. Veio um levita, passou direto. Veio um sacerdote, passou direto. Desceu um inimigo dos judeus, um samaritano. Pegou aquele homem, cuidou das feridas dele, lavou com vinho, levou ele para a hospedaria, pagou a hospedaria e disse: quando eu voltar, se os dias que ele ficou passou a medida do dinheiro que eu te deixei, eu pago o resto. Jesus disse: vão vocês e façam mesmo. Não é fácil o evangelho. Conclusão. Pulando algumas coisas aqui, porque a mensagem ficou extensa. A satisfação da carne é um perigo. A notoriedade, sexualidade, a fama, o sucesso, reconhecimento, tapinha nas costas, poder. Nós precisamos morrer para que o Espírito de Deus tem acesso a todo o nosso ser, irmãos, não só as coisas que gostamos. Deus vai operar em áreas que nós não gostamos. É preciso morrer para que o Espírito de Deus tenha acesso a todo o nosso ser. Então eu digo, leia a Bíblia, faça a oração. Não só no dia que você é convidado para abrir o culto. Não só no dia que você é convidado para pregar. Não só no dia que você vai louvar, não só naquele dia que você vai dar um testemunho. Tem pessoas que é assim, ela se prepara. Aí naquele dia que ela vai pregar, ela jejua a semana inteira. No dia que ela vai louvar, ela jejua a semana inteira. No dia que ela vai dar um testemunho, ela fica toda nervosa, se prepara, se equipara até mesmo as situações que ela nunca se envolveu, se torna uma pessoa santificada. Naquele dia ela não pega no celular, ela não lê nada que não seja relacionado à sua fé, porque ela vai dar um testemunho, está toda nervosa. Mas isso é vida cristã. Isso não é uma preparação para um dia. Isso não é uma preparação para fazer algo no meu tempo, irmãos de pastor. Já falei isso ontem. O pastor chegava num culto como esse, o louvor lá tocando, ele vinha, batia nas nossas costas e falava: prega hoje. Fala isso hoje na igreja, você vê. É perigoso o irmão desmaiar.
Perigoso a irmã ter um ataque. Não, pastor, eu não estou preparado. Essa palavra me mata por dentro. Eu não forço, não. Se você não está preparado para falar de Cristo, você está preparado para quê? Me diga. Para quê? Irmãos, nós temos que estar prontos para realizar a obra de Deus. Prontos. Quem é que está pronto? Quem está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio de Deus está pronto para realizar a obra de Deus. Nós começamos muito a entender as coisas espirituais, às vezes primeiro querendo entender as coisas carnais. A igreja começou a atender para um lado da psicologia, não sou contra. Volto a dizer, porque uma vez a pessoa me chamou até lá fora para falar. Pastor, não pode estudar psicologia? Pode, mas você não vai entender sua mente, se você não entender a mente de Cristo. Você não vai entender a sua alma. Se a sua alma não tiver sede de Deus, você não vai entender a sua carne, se você não morrer primeiro. Porque, na verdade, irmãos, Freud, pai da psicanálise, ele pregava o id, o ego e o superego. O id, praticamente nós sabemos, é o eu, é a parte primitiva e instintiva, totalmente inconsciente, que busca a gratificação imediata dos desejos, operando pelo princípio do prazer. Nós já falamos isso aqui. O ego é a instância que lida com a realidade, tentando equilibrar as demandas do id. Qual é essa parte? Não tem nada de ego, isso é alma. O superego representa a moral e os ideais internalizados, agindo como um juiz que repassa as regras e proibições sociais e morais. O que é isso? Não tem nada de superego, isso é espírito humano. As igrejas hoje estão voltadas a essas bobeiradas, que o Espírito de Deus já nos revela há muito tempo dentro das Escrituras quem é e como é que somos por dentro. Muita gente pega essas ideias. Irmãos, tem pastores, amigos meus, botando psicanalistas para pregar nas suas igrejas. Tem pastores cursando psicanálise para pregar. Para entender o ser humano, tudo bem, mas para pregar. Irmãos, são coisas como essa, e eu concluo dizendo: a satisfação de Deus é o que Paulo mostra para mim e para você no versículo 20 e 21. A esperança que nunca podemos perder. A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O povo ficou até com medo do 3 e Atlas. Você acredita? Teve crente falando: pastor, será que vai ser o arrebatamento antes do dia 30? Eu falei: por quê? Porque o 3 e Atlas vai bater com a terra. Falei: meu irmão, se a sua esperança está em Cristo, somente nessa vida você é o mais miserável dos homens. Nós estamos preocupados com 3 e Atlas. A igreja está preocupada com isso. Está escutando cientista, podcast de cientista na internet. E Paulo está falando: a nossa pátria está no céu. Se o 3 e Atlas vier, louvado seja Deus, nós vamos morar no céu. A nossa esperança, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Não tem nada que crente acreditar em 3 e Atlas, não. Já passou, dia 30 já foi embora, não veio não. Os crentes preocupados. O que a Bíblia diz? Que não é um meteoro que vai destruir a terra, não. Que não vai acabar sem antes Jesus voltar, não. É isso que nós temos que crer. É isso que nós temos que esperar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. A mensagem está extensa, mas Deus seja louvado. Não vai dar para terminar, irmãos.
Vamos orar nesse momento. Eu vou orar pela sua vida, vou orar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na sua presença, nós quebramos, ó Deus, todas as cadeias espirituais